A Lele, olá, o canal da Vivi. Hoje eu vim falar pra vocês dois que eu ainda não conheço, mas eu vim falar aqui uma coisa pra vocês. Olha, se vocês ainda não conhecem Jesus, ainda não conhecem Ele, se vocês têm a palavra de Deus, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar aqui uma coisa aqui pra vocês que vai mudar a vida de vocês, tá? Só deixa eu pegar aqui uma palavra. Se você tem uma Bíblia em casa, olha, tipo como Lele, Vivi, se vocês têm essa Bíblia em casa, vai lá, pega, dá uma ledinha, leia lá um pouquinho, porque tem muitas histórias na Bíblia que mostram a história de Jesus. Vocês acham que Deus morreu, ele ressuscitou, ele ainda tá morto? Não, ele ressuscitou, tá, pessoal? Só pra falar uma coisa, se vocês estão gostando desse vídeo, dá logo o seu like, dá muito like, que isso se encha muito, muito, muito. Pessoal, olha, só pra falar uma coisa pra vocês. A palavra, sabia que ela é um tesouro? Ela é como um tesouro escondido. Eu vou contar aqui uma história pra vocês que tá lá na Bíblia, sabia? Existia um servo lá, uma pessoa que eu me lembro lá. Tinha uma pessoa lá que ele achou um tesouro em um campo. Só que era joias. Não é como é igual essas joias nesse mundo, olha. A gente só tá de passagem nessa terra. A gente acha que vai ficar aqui pra sempre, mas não. Deus ainda vai buscar essa igreja. Ele vai buscar aqueles que são fiéis e servir as coisas dele. Olha, Lele, Vivi, vocês têm que se converter. Olha que Deus vai voltar e ele vai voltar e ele vai ver quem vai ficar, tá? Então melhor vocês meterem bem cuidado. Olha, Deus vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar essa igreja maravilhosa. Ele vai ver aquela igreja que fez as coisas que ele pediu. Ele também vai ver a igreja que obedeceu as ordens dele. E Deus, ele tá sempre certo. É como a nossa mãe, que ela fala assim: filho, faz aquela coisa ali. Aí a gente pensa assim: melhor não fazer aquilo não. É melhor fazer da minha vontade, se que deve estar certo. E aí, o que acontece? O filho acaba perdendo. Ele acaba se machucando. E aí a mãe fala assim: eu não disse pra tu me obedecer. E aí ele fica: E aí ele ganha o tapa, não foi? Então, é assim com o Senhor, só que é diferente. Se a gente desobedecer, vem o juízo. O juízo é o quê? É desobediência, vem toda a consequência. Então, todo mundo tem as suas consequências. A gente é pecador, eu sou pecadora, a minha família é pecadora, vocês são pecadores, pessoal, também. E a gente só tá de passagem aqui. Vocês acham que vou ficar aqui pra sempre? Que você nasceu aqui, você não veio de outro lugar? Não, Deus morreu pra todos nós. Ele teve misericórdia, porque ele sabia que a gente iria sofrer muito no pecado, que a gente iria pro inferno e a gente iria morrer na morte. E aí a gente iria sofrer muito. Só que ele teve de misericórdia de salvar as nossas vidas. E Jesus morreu por nós. Morreu por você, por mim. Ele morreu para nos salvar e para tirar todo o pecado. E agora a gente tá vivo aqui. A gente acha que a gente tá aqui por causa que a gente nasceu daqui. Não. Deus, ele que fez os céus e a terra, ele fez tudo. Então nós devemos que glorificar o nome dele, porque ele teve misericórdia de nos libertar do pecado. E eu vou falar aqui a história pra vocês. Aqui a historinha que eu tava falando aqui pra vocês, né? Existe aqui um homem da Bíblia, que ele tava em um campo. E ele cavou e ele achou um tesouro lindo. E eram joias, pérolas, grandes coisas. E ele não contou pra ninguém que ele tinha achado um tesouro. Então ele comprou aquele campo e ficou. E ele gastou o dinheiro dele com
tudo. Sabe com o quê? Com outras coisas muito boas. E o que a gente pode aprender com isso para nossa vida? Na verdade, eu vou contar aqui uma história outra para vocês. Lá tinha um irmão que era da igreja católica e ele não servia ao Senhor, ele servia os deuses dele de qualquer jeito. Quando aí a igreja católica, como ela não aguentava mais a palavra de Deus, ela queria esconder. A igreja católica escondeu a palavra do Senhor e isso foi abominável aos olhos do Senhor. Então que aí teve um irmão que era da igreja católica e o Senhor usou ele para encontrar. Então aí que esse irmão achou a palavra perdida. E quando ele achou a palavra, ele começou a estudar, que ele começou a se interessar mais. E ele falou muito de Jesus, muito. E ele nunca tinha visto um livro que falava disso, que falava das histórias. E ele percebeu que as histórias eram verdadeiras. Certamente, essa história é verdade, sabia? Quanto aí, as outras pessoas das igrejas católicas começaram a perseguir ele, perseguir, por causa que ele falava muito de Jesus. E as pessoas não queriam saber nem de Jesus, nem queriam saber. Elas achavam que Maria tinha poderes por causa que ela teve um filho chamado Jesus. Mas não. Eles se enganaram muito. E ele começou a estudar cada vez a palavra do Senhor. Quando aí ele começou a aprender mais a cada dia do Senhor, e o Senhor sempre falava com ele. Quando aí ele percebeu que Deus falava com ele, e ele começava a sentir paz no coração dele. Então aí que ele percebeu que as coisas que ele fazia não era nada certo. Então ele começou a mudar bastante. E as outras pessoas ficavam perseguindo ele. Quanto mais ele era perseguido, mais Deus ficava mais perto dele. E ainda que Deus amava muito essa pessoa. E também esse irmão aí. Quando aí eles começaram a perseguir. Mas Deus falava pra ele: olha, fica escondido ali que eles não vão te achar, não. Vocês lembram da história de... Bom, eu não me lembro da história, né? Poxa, era uma pessoa da Bíblia que ele era perseguido por Jezabel e Acabe. Vocês estão lembrando da história? Estão lembrando dessa pessoa? Se vocês estão lembrados, escreva aqui nos comentários. Essa pessoa, pessoal, ela também tava perseguida. Vocês conhecem? Vai lá na Bíblia e procura, tá? Se vocês sabem. Então, pessoal, ele estava perseguido e o Senhor disse ali: olha, se esconde ali na cachoeira. Ainda todos os guardas tinham preparado em todos os lugares do mundo inteiro, e não tinham achado esse servo. Que o Senhor todos os dias, como o Senhor disse que iria secar toda aquela floresta, e o Senhor secou todo o país daquele lugar. Então que aí a rainha Jezabel e o rei Acabe começaram a ficar com mais raiva. E eles começaram a perseguir. E cada dia que ele era mais perseguido, o Senhor guardava ele. E também o Senhor guardava o servo dele. E todos os dias o Senhor mandava pássaros, aves, levarem pão, vinho, água, qualquer coisa para ele. Então, Deus cuidava muito bem desse servo. E assim, como é que ele fez com esse servo que eu acabei de contar a história pra vocês? Então, pessoal, essa história quer dizer o que pra nossa vida? Que é a palavra que esse irmão que ele falou, ele achou a palavra de Deus. Ele achou o tesouro. Pessoal, eu vou contar aqui uma história pra vocês. Sabia que a palavra é um tesouro? Ela é um tesouro muito valioso do que essas joias desse mundo. Vocês acham assim? Poxa, mas essa palavra não serve pra nada, só são letras, só serve pra ler.
E ainda que esses tesouros desse mundo aqui são muito mais valiosos do que essa palavra aí. Você deve estar pensando assim, né, pessoal? Mas não é não, só vocês têm que perceber. A palavra, ela foi achada. Ela foi encontrada. E ela é um tesouro. Ela é a coisa mais valiosa de todas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele enche o nosso coração de paz quando eu tô triste, pessoal. O Senhor enche meu coração de paz com a palavra. Também a palavra nos ajuda a ficar calmos. Nenhuma outra coisa iria deixar-nos calmos. Só a palavra é a única verdade. Ela nos ensina, ela é uma palavra que vai nos guiar em todos os nossos momentos. A palavra é a coisa mais importante de todas, pessoal. Então, pessoal, se você gosta da palavra, se você quer ter uma experiência com o Senhor, vá lá, ore, peça do Senhor para Ele dar uma experiência, porque Deus, Ele já fez muitos milagres. Lembre das experiências que eu contei para vocês nos outros vídeos? Se você ainda não assistiu, vai lá, dá uma passadinha e vê lá. Então, pessoal, se você tá gostando desse vídeo, já dê seu like. Se você não gostou, dê seu like de 0. Então, pessoal, eu quero dar um beijo para todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchauzinho!